Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O Orengo tem mais informações sobre o primeiro voo que pousaria no Líbano daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, se não me engano, no horário brasileiro. Mas isso não vai acontecer, né? Ele vai ficar mais um tempo esperando por questões de segurança, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. Megali, quando a gente começou a acompanhar no fim do dia ontem aquelas imagens, né, de ataques nas proximidades do aeroporto, inclusive imagens que chocavam, até porque tinha ali aviões, aeronaves, né, fazendo o trabalho ali, chegando, enfim, e muito próximo ali das regiões bombardeadas, já estava claro aquela missão anunciada há poucas horas, poucos minutos ali pelo governo brasileiro, não seria possível da forma como foi anunciada, por questão de segurança. Agora, desde o início desse processo, as autoridades aqui do Itamaraty, das Forças Armadas, sempre ponderam que qualquer atividade só será feita em situação de segurança para quem for realmente ser repatriado. Não é possível estabelecer uma operação dessa complexidade com possibilidade de bombardeios na região. Inclusive, outras rotas já foram avaliadas, mas por enquanto a ideia é permanecer com o plano original, plano anunciado, que é da retirada de brasileiros pelo aeroporto justamente de Beirute. Então, o KC, aquela aeronave brasileira, que tem lugar lá para 220 pessoas que vão retornar do Líbano, juntamente com uma tripulação especializada, está lá esperando só o ok, a autorização em Lisboa para fazer o voo. O que aconteceu na prática foi o adiamento por 24 horas. Então, essa aeronave queria pousar hoje no Líbano, vai pousar só amanhã, e claro que essa avaliação ela é feita a todo momento, né? Então só terá autorização realmente amanhã se tiver a situação de segurança garantida. E quem dá essa garantia, Megalho, são as autoridades locais, autoridades inclusive do Líbano, que está sendo bombardeado. E há um importante diálogo nesse momento que precisa ser feito, inclusive com Israel, que é a nação que está justamente bombardeando a região do Líbano. E aí há uma dificuldade porque a relação do Brasil, do governo brasileiro com Israel, não anda nada boa, até porque o Brasil hoje não tem embaixador em Israel. Teve, inclusive, um movimento lá de retirada desse embaixador, depois do que o governo brasileiro considerou ser um constrangimento público, de uma entrevista que o chanceler deu ao lado do embaixador brasileiro, fazendo duras críticas ao presidente Lula, né? Depois disso, a situação realmente diplomática piorou, e até num gesto de retaliação, o embaixador foi retirado de lá, mas o corpo diplomático continua atuando em Israel. Essas comunicações são fundamentais agora para fazer essa logística, e logística com segurança. Inclusive, na nota, o governo brasileiro coloca lá a necessidade de segurança para a chegada de brasileiros até o aeroporto, né? O comboio lá que vai levar justamente os brasileiros até o avião, né? Então, Megali, agora é aguardar as próximas horas, as comunicações serão feitas, e já há planos alternativos, né, que já foram estudados, né? Por exemplo, saída pela Síria. Aí teria que ter, inclusive, a participação lá e o apoio do governo russo, que tem influência naquela região, né? Até a possibilidade de uma saída via mar para o Chipre. Então, são algumas avaliações que são feitas, mas, por enquanto, o plano continua sendo de resgate dos brasileiros via Líbano, via Beirute. Amanhã teremos mais novidades aí com esse monitoramento que é feito aí a todo momento. Orengo, eu queria mudar um pouco de assunto, porque nesse fim de semana a gente tem eleição, vai ter cobertura especial. O Rodrigo Orengo sempre participa, e também a reportagem em Brasília, né, direto do Tribunal Superior Eleitoral, então numa coisa mais macro. A gente tem no país todo, nas cidades, mas não tem no Distrito Federal, não tem prefeitura no Distrito Federal. E esses dias me bateu uma dúvida assim, por exemplo, tem um buraco na sua rua. Você reclama pra quem, exatamente? Vai pro governo GDF. distrital? É governo do Distrito Federal, né? Ah, Tem uma lei que rege essa administração local, e o governo do Distrito Federal ele tem administrações regionais, né, que são indicadas pelo governador, né? Então, cada região do Distrito Federal, Ceilândia, Taguatinga, o próprio plano piloto, tem um administrador que faz esse trabalho de zeladoria, né? E aí recebe esses pedidos e dá conta de dar as respostas, né? Agora, sabe que é um assunto interessante até para quem está nos acompanhando entender, né? Porque o Distrito Federal fica fora da eleição de 4 em 4 anos, dessa eleição municipal. Nossa eleição é apenas para governador. Tivemos, inclusive, um governador que se elegeu com a promessa de mudar essa lógica, né? Tinha lá no plano e na campanha a ideia de fazer eleição
para administradores regionais, mas aí teria que fazer uma grande mudança aí de legislação e foi uma promessa que não foi cumprida, não mudou, né? Então a lógica continua a mesma desde o início da construção e da delegação aí das regras do Distrito Federal com as indicações. Então, amanhã, Carla, aliás, domingo, né, o movimento aqui é realmente de justificativa de votos, que sempre existe em Brasília, mas é claro que cobertura total aqui no Tribunal Superior Eleitoral, que faz a centralização aí das apurações. Boa. Orengo, bom trabalho para você então, bom trabalho para nós, vai ser um fim de semana bastante movimentado, até.